aberta para o resto da nossa vida. Não tem jeito, né? E essa portinha em mim eu tenho consciência que é aberta. Então, qual o conteúdo das minhas imaginações, das minhas lembranças do passado, fantasias, sonhos diurnos? Sabe o que é um sonho diurno? A gente brinca lá em casa, né? Que às vezes a gente está na mesa, todo mundo está conversando e, de repente, um irmão foca uma coisa e fica assim. Acontece também na comunidade de vocês? Não pisca. Porque, na verdade, a pessoa está olhando ali, mas ela está imaginando alguma coisa. E a gente, né, desligou. Oi, bom dia, né? Isso se chama sonho diurno. Mas, se é uma coisa que a pessoa está pensando lá, planejando alguma coisa na sua cabeça, às vezes do apostolado, não tem problema no caso, né? Mas, às vezes, a pessoa está tendo uma imaginação pecaminosa naquele momento. Então, cuidado com isso, né? Os sonhos diurnos, as paradas que a tua imaginação dá, você tem que prestar atenção. O que eu estou pensando? Qual é o conteúdo dos meus sonhos diurnos? Qual é o conteúdo das minhas imaginações? Das minhas distrações repentinas? Dos meus desejos íntimos? Quando eu não tenho uma imaginação evangelizada, a minha mente vai criando buracos negros, né? E outra coisa que eu não posso fazer diante das minhas imaginações que vêm é dizer, eu não quero pensar nisso. Não posso fazer isso. Porque se eu começar a mandar ordem para o meu inconsciente, não pense nisso, o meu inconsciente ele não tem capacidade de dizer, não pense só quando é branco, quando é amarelinho tu pode pensar. Ele não tem essa capacidade. Ele vai dar uma ordem interior para não pensar mais nada. Aí a gente chega na frente da geladeira e não sabe mais o que tu queria pegar. Você põe a chave num lugar, não sabe. Esses dias alguém dizia assim, né? Foi vocês, né, que procuraram a chave por tudo que é lugar, acharam no lixo, né? Coloca as coisas em qualquer lugar, né? Não estou dizendo que foi esse o caso, né? Deixa o ferro ligado. E às vezes não é porque a pessoa está envelhecendo, que seria uma coisa natural, né? Mas é porque está com a mente muito carregada de pecado, né? Quando vem a tentação, não é um pecado em si. Mas quando eu dou vazão, vocês sabem, né? O caso do adultério, Jesus deixou muito claro. Ele começa na mente. Então, se eu der vazão, se eu deixar acontecer o filmezinho até o fim, pequei. Pequei por adultério, pequei por fornicação, sem acontecer nada genital. Então, cuidado com isso. Aí a gente não sabe, eu não sei por quê, eu não consigo ter uma vida interior, eu não sei por que Jesus não fala comigo. Claro que ele não vai falar com a gente. Claro que eu não vou ter vida interior, que eu não vou ter intimidade com Deus, se a minha mente está cheia de demônios. Entendem? Então é muito sério. Nada em minha vida psíquica e espiritual acontece por acaso. Nossa consciência precisa aprender a discernir o bem e o mal do maligno, né? Não o mau humor, o mal também é ruim, mas o mal que vem do maligno, e também ter uma clareza da história e da pré-história. A história, minha história, é desde o ventre materno. E minha pré-história? Onde que está a minha pré-história? Nos meus antepassados. Porque eu posso herdar virtudes, valores e vícios. Pecados não, né? Mas o vício que leva àquele pecado.
né, dos meus antepassados. Então, também eu preciso conhecer os meus antepassados. Não conhecer meticulosamente, mas prestar atenção naquilo que me contaram, fazer pergunta para os nossos pais, tios, avós, na medida do possível, para conhecer, porque influencia muito sobre nossa alma também, né? É preciso deixar a luz penetrar o subsolo da minha psique e deixar entrar a sabedoria da palavra de Deus. A luz de Deus precisa entrar na minha alma também, né? Então não é só o corpo, muito mais a mente, porque a mente leva o corpo a pecar. Então essa é a razão mística. E a última é a razão teológica, não, escatológica. Razão escatológica. A razão escatológica, então, é a alma a área espiritual. Muito importante também. E tem a ver com o nosso coração e sensibilidade. Coração e sensibilidade. A gente tem pouco tempo, mas antes de entrar nessa área, quero que vocês partilhem um pouquinho da razão mística, tá? Partilhe aí uns minutinhos da razão mística, o que chamou a tua atenção. Amém? Vamos continuar. Então, a razão escatológica é a área espiritual, envolve o coração e a sensibilidade. Deus chama alguns, aqui ó, Deus chama alguns para viver a castidade como sinal profético, escatológico, de que os novíssimos virão. Os novíssimos virão. Refere-se à passagem de Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. O que significa os novíssimos? A morte, o julgamento particular, o fim do mundo, a vinda de Cristo, o julgamento final, a ressurreição do corpo e da alma. Apaguei, né? Mas eu já tinha escrito. O Espírito, Deus, quando nos deu o sopro da vida, Ele nos deu o sopro da vida para que a gente chegue à ressurreição final. Para que a gente possa comungar eternamente da sua glória. Então, o que são os novíssimos? Vou repetir se vocês não conseguiram pegar. A morte, o julgamento particular, o fim do mundo, a vinda de Cristo. O julgamento final, a ressurreição do corpo e da alma. O casto é profeta do reino. Já vive o que virá. Nós somos parábolas vivas do reino de Deus e quem puder entender, como disse o Senhor, entenda. Lembrando que quem é casado também pode ser casto, através da castidade conjugal, que é levar a sério os fins do matrimônio, ser os 3 Fs do matrimônio, né?
fiel, feliz e fecundo. Isso é a castidade do matrimônio. Felicidade, fidelidade, fecundidade, que é a encíclica Humani Vitae de Paulo VI, que diz isso aí, né? Então, a nossa castidade, gente, é ser parábola viva do reino dos céus. É um convite de Deus. E é um convite que nos levará à ressurreição final. Sem castidade, nada feito. Posso dizer, sem pobreza e obediência, também nada feito, né? A parte espiritual. O homem é ordenado desde a criação à ressurreição final. O homem, ele precisa buscar o retorno para a inocência original. O que é a inocência original de São João Paulo II, que ele explica, né, na teologia do corpo? A cobiça do corpo, o pecado original, a perda da inocência do original, levou o homem a cobiçar o corpo do outro para o prazer egoísta. Então é esse retorno que nós precisamos fazer. Retornar à inocência. Buscar o outro, no caso dos casados, não para o meu prazer egoísta, mas para o bem do outro, para o bem do matrimônio. Entendem? É bem diferente. Não por mim, mas pelo outro. Então esse retorno precisa fazer. E a ascese cristã. A ascese cristã que é necessária para viver a castidade. Já explico o que é a ascese cristã. Veja, é na parte espiritual que está toda a ascese. É por meu espírito toda a ascese, né? Que se trata do quê? A observância das motivações, acolher que ninguém é minha propriedade, porque é justamente ali, ó, quando eu vejo o outro como minha propriedade, principalmente aqueles que são chamados a permanecerem solteiros, o cuidado com as amizades espirituais, né? A amizade pura, a amizade verdadeira, a amizade sem tomar posse do outro, a honestidade diante das tentações, a capacidade de abrir-se, tudo isso é ascese, a capacidade de chegar diante do meu formador e dizer a verdade do que eu sinto, do que eu penso, isso é ascese. Vale mais essa ascese, essa humilhação diante do formador, diante do confessor, do que dias de jejum. Porque o dias de jejum vai dizer, ai, me estufei, né? 3 dias de jejum. Agora sim, meu espírito está elevado, minha alma em paz. Isso é orgulho. Agora, quando eu chego diante da confissão e eu me humilho, e eu choro pelo meu pecado, isso é verdadeira ascese que agrada a Deus e eleva verdadeiramente o meu espírito. Não devemos sentir nem vergonha, nem medo de partilhar. É na oração com Deus, na verdade de mim mesmo, que eu descubro o meu eu. Na vida, na área espiritual está a vida eucarística, a amizade com Cristo, a devoção à Virgem Maria e a amizade com os co-irmãos, a intimidade que vem da oração, da contemplação, está aqui, ó, na orientação espiritual. E no exame de inconsciência, então, o coração e a sensibilidade. O que a gente precisa entender aqui? Tudo é lentamente preparado no meu interior. A gente precisa entender que não existe queda repentina. De repente resolveu sair da comunidade. De repente caiu num pecado de adultério. Nada acontece de repente.
tudo é lentamente sedimentado. Então a gente precisa pegar a cobra quando ela começa. Primeiro arrepio, corre fora, salta fora, passa longe, porque não é brincadeira. Quando você vê, você já caiu, né? A gente pode retornar às autorizações. Ah, mas é só um pouquinho, vou ficar só mais um pouquinho, né? Ah, é só uma palavrinha, né? Ou frases. Ai, você conversar contigo eleva a minha vocação, eleva a minha alma. Vamos deixar de ser sem vergonha. E levar a sério as coisas. Perceber o que em mim tem mau cheiro, né? E aquilo que eu posso resolver diante de Deus, posso. O que eu não posso, eu preciso levar para o formador, para o orientador, para o acompanhador, seja o que for que a gente tenha e precisa ter. Certo? Afetos, atrações e paixões passam por dentro de nós muitas vezes sem ser perturbados, quando a gente não tem consciência, não dá atenção. Então cuidemos. É preciso dar atenção. Se não der atenção, sem o mínimo de honestidade, cedo ou tarde irão estourar e mascarar pecados graves. O Padre Amedeo diz assim que a palavra de Deus é um sismógrafo. Que quando a gente está diante da palavra de Deus, é como um sismógrafo que vai marcar. Às vezes não impede o terremoto, né? Mas ajuda a prevenir o terremoto. Então, sempre sinceridade diante da palavra de Deus e honestidade. E para encerrar, então, para fazer um fechamento, né? Nós temos aqui um esqueminha que nos lembra que o corpo é a primeira coisa que Deus pediu. Ele pede a Abraão, lá na circuncisão, lembram disso? Um sinal no corpo. Uma consagração do corpo. É a primeira coisa que Deus pediu, foi o nosso corpo. Então, no corpo, a gente vê a castidade, o sinal da castidade no corpo. Por isso, quando a Giz mostrou o crucificado, lembra que ela fez o crucificado, né? E ela disse, pobreza, obediência e castidade. A